Bem-vinda de volta para casa, deusa! Uhul! Que alegria mais um dia poder partilhar aqui com você essa jornada tão linda dos 40 dias com Jesus. Ó, o meu coraçãozinho tá cada dia mais transbordando, transbordando, transbordando. E eu quero transmitir essa alegria para você e te parabenizar, né? Então, se você tá vendo esse vídeo, uma das duas, uma. Ou tu chegou aqui agora, então seja muito bem-vinda, esse é o seu lugar. Ou você já vem fazendo a jornada. E se você é essa mulher, deusa maravilhosa, que já vem fazendo a jornada e chegou até aqui, dedicação, empenho, disciplina, tu deve estar vivendo coisas inimagináveis aí. Eu acredito nisso, eu sei disso, eu sinto isso, eu percebo isso, então eu estou muito feliz, muito honrada de poder estar te conduzindo por essa jornada para que você viva essa experiência da integração da consciência crística para a criação da tua nova vida, né? Porque quantas pessoas já viveram acesso, já tiveram tudo isso, mas não sabiam o que fazer dali para frente, não é mesmo? E chegou a hora então da gente desenvolver essa espiritualidade na matéria, entendendo que não são mundos separados, mas que a integração do teu divino, do teu sagrado, tornando o teu material sagrado e divino também. Então, que delícia. Priscila Yakma aqui, estrategista espiritual. Hoje nós chegamos ao 21º dia e eu vou fazer aquele momento peça e receberá. Vamos para ele? Se você já sabe, já dá aquele like nesse vídeo aqui. É isso mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal, confira, por gentileza, né? Estou aqui de todo o coração, transbordando essa jornada com você. Confere se você já se inscreveu. E aí, se você já se inscreveu, tem ali o sininho do lado, com as notificações. Clica nele, provavelmente ele entra no personalizado. Vai lá e coloca todas. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você recebe uma notificação e você pode voltar aqui para fazer o teu próximo vídeo da jornada, é isso mesmo? E o joinha neste vídeo, se chegar até o final você não gostar do vídeo, você dá o joinha para baixo, certo? E o nosso espaço dos comentários. Ai, hoje eu tirei para ler alguns comentários ali profundos e algumas pessoas já estão percebendo que aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp e eu já venho recebendo mensagens de deusas lindas, maravilhosas. Que estão escolhendo seguir a jornada junto comigo, entrando para a mentoria, para o caminho da Deus, entrando para o reino em expansão, porque estão assim, vivendo coisas inenarráveis, e é isso, é esse o meu partilhar, é transbordar aqui para você querer estar pela tua vontade, pelo teu entusiasmo, estar do lado de dentro. Então, ó, lembre-se, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, vai ser uma honra te ouvir, te receber, compreender o teu momento atual, como é que a gente pode aí trabalhar juntos com mais profundidade dentro dessa jornada, tá bom? Vamos nessa então? Me conte nos comentários, esse é o teu primeiro vídeo? Se for, fica tranquila. Respira. Que vai aparecer um card magnífico aqui para você do dia 1 e da playlist completa. Os dois são do mesmo lado, mas eu nunca sei qual lado é, porque às vezes inverte o vídeo na hora que eu vou postar, né? Então, vai aparecer em algum desses dois cantinhos. Primeiro, o card do dia 1. Então, se você chegou nesse, pode assistir ele completo, mas volte lá do primeiro, que ele é o fenomenal, e aí você vem seguindo dia a dia. Ou a playlist ali completa já, caso você queira compartilhar com alguém, né? Se tu tá vivendo essa jornada, começou a sentir essa movimentação energética aí, bora compartilhar essa mensagem, deusa, né? Vamos todas voltar para casa, celebrar essa vida linda, maravilhosa que a gente tem em comunhão com Cristo dentro de nós, com a consciência crística, certo? Então, coloca nos comentários se você está chegando nesse vídeo ou se você já é minha aluna do Caminho da Deusa, da mentoria, do Reino em Expansão. Se você quiser, deixa aquele comentário maravilhoso. Você que é minha aluna, vai. Aquele comentário, desculpa, do como é estar do lado de cá.
como é esse apoio, esse direcionamento, essa partilha, os nossos encontros, para que quem assiste esse vídeo não fique só aqui, que é profundo pra caramba, já falei pra vocês, mas tem mais, tem mais, tem mais. Se aqui tá gostosinho, minha deusa, só te digo, do lado de dentro tem ainda mais. É possível ficar ainda melhor. O como pode melhorar? Melhora. Então pula pro lado de dentro, certo? Hoje nós chegamos no nosso tema, e esse tema para mim ele é assim, a reversão. A reversão, Jesus começa a contar pra gente, olha, eu convidei vocês pro topo da montanha, você se sentou ali ao meu lado como um companheiro, para que eu pudesse trazer para você o que é a consciência crística, como se eu fosse um professor seu, para que eu pudesse transferir o meu conhecimento para você e te preparar para reconhecer, porque você acreditava que o Cristo em ti era algo fora, era algo separado, era algo diferente. Então, por isso que volte lá para o dia 1. Você precisava de ter uma figura externa, você precisava de ter alguém em que você confiasse, você precisou de tudo isso para que agora você pudesse reconhecer que o conhecimento é que sempre esteve dentro de ti. Você é a consciência crística. Então essa é a reversão. Se antes você acreditava que o Cristo em ti era imaginário, agora ele está falando, então, agora vamos perceber que isso sempre foi você mesmo? Então aqui começa a nossa liberdade, a nossa autonomia. Muitos correm, tá? Porque muitos querem continuar culpando o vizinho, o irmão, o prefeito, todo mundo. Aqui o bicho pega, aqui o bicho pega. E ele vai falar assim, então, você precisou de tudo isso para que eu pudesse transferir o meu conhecimento para você. Mas o conhecimento sempre esteve dentro de você, porque você sou eu. E então agora vamos ler o trecho de hoje da reversão, porque é você reconhecendo que sempre foi você. Ah, que delícia! Que poder, né? Eu sei, quando eu fiz a primeira vez, foi para mim, foi desafiador. Tem coisas que embrulham o estômago, porque é difícil a gente querer aceitar o nosso próprio poder. Não é assim tão simples, não. Tem muita coisa que a gente está acomodado. Tem muita coisa que a gente, contou, criou histórias tão lindas pra gente justificar onde a gente tá. Eu tinha cada uma, gente, deliciosa. Nossa, como era maravilhoso contá-las, né? Justificando a minha vida, estar como estava, né? Assumir o meu próprio poder. Imagina, eu assumia até determinado ponto. Dali eu já tinha umas historinhas que, meu Deus, há quantos anos eu contava elas, né? E abandoná-las, porque aceitar o teu próprio poder é renunciar à identidade de quem tu era, quem você achava que era. E aí essas histórias, como você vai carregar elas? Você está descobrindo que você é o Cristo em ti? Não tem mais sentido, né? Então, é desafiador esse momento, sim, mas é amoroso demais, né? É realizado demais, é autonomia demais, é a gente assumindo de verdade o nosso próprio livre-arbítrio. Então, é o ato de maestria espiritual. Só que respira. Por quê? Neste momento que você chega aqui, é onde você começa a integrar a nova consciência para começar a criar a nova vida. Então, não é porque você chegou nesse ápice espiritual que o Balauê acabou. Não, não, minha filha. Agora que a gente vai trabalhar, né? Porque agora a gente sabe quem é, agora a gente sabe do nosso poder, agora a gente ganha autonomia e agora a gente cria a nova vida em unicidade com a fonte. Tá? Então, a primeira transição, como provavelmente já reconheceste, diz respeito a abandonar qualquer ideia que ainda possas ter de que existe uma fonte externa. Não existe fonte externa. Não existem fontes externas de sabedoria, de orientação, nem mesmo de informação.
Isso era verdadeiro mesmo no padrão do aprendizado que te era tão familiar. Porque para aprender como a gente aprendia antes, né? A fonte de sabedoria, apesar de que podias considerar que existia fora de ti, devia funcionar como que era, um canal através do qual a sabedoria, a orientação e a informação se moviam. Se não fosse assim, o aprendizado não ocorria. O que ele traz aqui? Antes, a gente acreditava, como nesse momento, você está acreditando, inclusive, que você precisa de mim para transferir esse conhecimento para você, né? Então, a gente foi colocando tanta muleta de não reconhecer o nosso próprio poder, de duvidar dos nossos pensamentos, de duvidar dos nossos sentimentos, de duvidar do nosso insight, de duvidar do nosso discernimento espiritual. Foi por tanto tempo tudo conturbado, mente para um lado, coração para o outro, que a gente não sabia o que fazer com tudo isso, que a gente questionava o que a gente estava pensando, o que a gente estava sentindo e até achando que a gente estava ficando louca, né? Porque, meu Deus, uma coisa diz isso, a outra diz aquilo, a outra, cada um tá indo para um caminho. E aí? A fonte sempre esteve dentro de ti. Só que você precisa de alguém para transferir isso para você. Você precisou, porque você acreditava que a fonte era externa. Enquanto você acreditar que a fonte é externa, você vai continuar dependente do outro. Respira de novo. Enquanto você acreditar que a fonte é externa, você ainda continuará buscando fora. E aqui ele traz, chega, acabou. E ele vai nos mostrar isso. Então agora você vai entender que inclusive eu sou você. Então nunca foi externo. É a tua consciência que atraiu a esse vídeo porque você está pronta para receber esse conhecimento. Então a tua consciência já sabia disso e aí ela, por sintonia, por ressonância, como você ainda precisa de uma fonte externa, você recebe através aqui deste vídeo de uma fonte externa. Mas isso aqui, se você está ressoando com isso, tudo que eu estou falando, você dentro de si fala, vai estar balançando a cabeça assim, eu já sabia, mas eu precisava de uma validação ainda sobre isso. Fez sentido aqui? Me conta se fez o ahá aí, se fez um bingo aí, se ó, tá pago, tá pago? Porque você já teve essas ideias, porque é natural do teu ser. Qual que é a questão? Nem todo mundo fala sobre isso, principalmente hoje em dia, com a busca de tornar os outros escravos. É o sistema da Matrix e tá tudo bem, é o sistema do ego e tá tudo bem. E a gente, ao invés de interpretar o que o outro tá dando como autonomia, a gente muitas vezes, quando está ainda na vítima, ainda na salvadora, ainda num papel que ali distorcido da nossa autoimagem, a gente transfere isso para o outro e se torna dependente dele. Eu só sinto paz quando eu tô com a Pri. Não, essa paz ela é tua, essa paz é você. Assim como eu, por muitos anos, transferi esse amor para a ayahuasca, a amorosidade da ayahuasca. Até 7, 8 anos depois eu encontrar a respiração, ter contato com aquilo sem a ayahuasca e falar, caraca, esse amor é o que eu sou, nunca foi a ayahuasca. Eu achava que eu precisava dela para isso, e não, era quem eu era. A ayahuasca só tirava toda essa resistência para eu poder me reconhecer. Só que como estava vindo de uma fonte externa, eu tinha associado que o amor era dela, mas o amor é o que eu sou. É o que você é, tá? Lembre-se sempre que eu estou falando comigo, que eu estou falando com você, tá bom? Então, você não precisa mais. Você precisou. E agora ele tá falando, você não precisa mais. Vamos assumir que a fonte sempre foi você, né? Que lindo! Se não fosse assim, o aprendizado não poderia ocorrer. Nos padrões tradicionais de aprendizado, a sabedoria, a orientação e a informação buscados se moviam a partir de um professor, não importando se esse professor, de fato, fosse um professor, um pai, uma mãe, um amigo, um aluno, em outras palavras, um doador e um receptor. Nada poderia ser ensinado ou aprendido, presta muita atenção nessa frase.
Nada poderia ser ensinado ou aprendido sem a recepção daquilo que o doador dava. Nada poderia ser aprendido sem a recepção daquilo que o doador dava. Vamos lá. Aqui eu estou transferindo um conhecimento para você. Aqui eu estou te transferindo isso principalmente não só com base na leitura, mas com base na minha vivência através disso, que já é minha 4ª jornada. E cada vez isso fica mais profundo, a gente vai assimilando com mais força, tá? Só que lá no começo a gente precisou aceitar a consciência crística. Se você está aqui, você está recepcionando o conhecimento que eu estou trazendo para você. Então, essa recepção, ela é ativa. Eu dou, mas você recebe. E ao mesmo tempo que eu estou dando a você, para eu poder te dar, e foi isso que foi o maravilhoso de estar aqui partilhando com você no YouTube, abertamente, é que eu fazer a leitura e ter o meu próprio entendimento é uma coisa. Eu conseguir traduzir isso numa linguagem que você entenda, porque, convenhamos, não é algo que está todo mundo falando, não é? Então, é um desafio para mim. Então, quando eu consigo traduzir nesta linguagem que te aproxima e que você sente essa paz, que você reconhece, que toca o ser crístico em você e ele reconhece isso como a verdade, que ele já sabia, mas que ele estava esperando algo tocar nesse lugar para ser despertado, para ser lembrado, eu me lembro mais uma vez. Então eu estou transmitindo, eu sou doadora, mas eu também sou a receptora. Então, ao te dar, minha deusa, eu estou recebendo e muito, 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 muito. O doador poderia tornar disponível, mas não poderia realmente ensinar, orientar ou mesmo tornar a informação coerente sem a ação da receptora. Se você não aceita receber, não tem Cristo que te convença de que você é o Cristo. Se você falar, não, eu não sou, você não é. E lembre-se que o todo é amoroso. Se você quer continuar vivendo a vida sem ser responsável pela criação dela, fique à vontade. Eu te amo tanto que eu permito. Eu te amo tanto que se essa é a sua escolha, tá tudo bem. Olha como ele é amoroso. Você consegue ter a dimensão disso? Né? E olha como que a gente às vezes está ali. E hoje eu venho cada vez mais percebendo, e por isso que essa jornada é justamente aberta, porque eu não consigo verdadeiramente te ensinar, te orientar, te conduzir, se você não estiver receptiva a tudo isso. Então, você entende a importância disso daqui ser aberto? Porque imagina eu tentar te convencer do Cristo em ti, entrar para uma mentoria minha, eu começar a falar de consciência crística, eu começar a falar de tudo isso, e para você ser... Não. Então, eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, fazer aqui abertamente. Se o Cristo em ti, se eu conseguir traduzir numa linguagem que o teu eu crístico já estava pronto para ouvir e validar tudo que você já sabia que pulsava aí dentro, tá aqui, tá entregue. É isso, entende por quê? Porque você já aceitou, se aceitou receber, se aceitou viver essa jornada, se aceitou de verdade receber esse aprendizado. Aí, o nosso trabalho juntas dentro de uma mentoria é estratosférico. Estratosférico. Você não vai querer ficar me contando as ladainhas da velha identidade, porque você vai se lembrar que você está agora recepcionando Cristo em ti
para criar a nova vida. Perdão da palavra, foda-se as merdas que tu viveu até ontem. Você vai cagar e andar para tudo que aconteceu. Eu sei que tem muita coisa que a gente viveu, que a gente faz questão de carregar os troféuzinhos de dor, de sofrimento, porque a nossa identidade foi construída com base nesse esforço, nesse sacrifício, nesses dramas, né? Mas aí a hora que tu tem, poxa, eu tô tendo a oportunidade de criar uma nova vida em comunhão com Cristo, em comunhão com o ser crístico, em comunhão com a unicidade, com a fonte do amor. Aprendendo a fazer isso com consciência, eu vou continuar repetindo aquele passado? Não vai. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí tu pode, mas aqui do lado de dentro as deusas sabem que elas não fazem isso mais. Elas já estão, ó, criando a nova realidade, tá? Então, assim, com muito amor, com muita compaixão, não significa que você não vá tropeçar pelo caminho. Porque é todo dia, o andar de bicicleta. Você vai levar um tombo ou outro, meu amor. Quantos ciclistas maravilhosos que pedalam a séculos tropeçam ali e tem aqueles acidentes que tromba uma bicicleta em cima da outra e perderam toda a corrida. Acontece, acontece. Mas você sabe quem você é. Você sabe do Cristo em ti. Todos os dias você tem um alarmezinho de 4 em 4 horas para te lembrar de voltar para casa do Pai. Isso você não vai se esquecer, tá bom? Portanto, sempre foi a ação da receptora que possibilitava o aprendizado. Por isso, a receptora também era a fonte, pois a receptora tinha que aceitar ou dar o que era oferecido a si mesma. Vamos com calma aqui. A receptora tinha que aceitar ou dar a si mesma o que era oferecido. Então vamos lá. Neste momento que eu estou aqui dando para você e você está recebendo, lembra que eu disse que eu estou neste momento sendo doadora e receptora? Eu poderia simplesmente ler. Ler não está transferindo isso para mim. Por quê? Eu só estou lendo, é passivo. Quando eu resolvo refletir sobre aquilo, integrar aquilo, eu dou a mim mesma. E a partir do momento que para eu conseguir me expressar aqui, essa doação tá muito dobrada. Eu estou dando para mim, sei lá quantas vezes. Porque eram coisas que eu não conseguia traduzir ainda em palavras para outras pessoas, porque é um assunto delicado. É um assunto que vai contra muitos certificados. Vai contra muitas teses de mestrado, doutorado, tudo usado da vida da ciência normal, que é comprovada, que é o tchá. Entende? Então eu sentia medo, eu sentia... Só um minuto. Fala, oi. Pronto? Vê quanto tá. Tá. Então, para eu ter coragem de me expressar, de receber críticas, tudo. Eu tive que olhar para tudo isso. Eu fiz uma, eu fiz a segunda, e eu guardando para mim. Eu estava verdadeiramente recebendo? Sim e não. Por quê? Porque se eu não consigo traduzir para você, eu tenho a certeza do meu aprendizado? É isso. A gente só consegue ter certeza. Como que você... Um arroz, tu sabe fazer. Você sabe ensinar alguém. Tu tem um passo a passo na tua cabeça de como você faz o arroz.
quantas xícaras de arroz você põe, qual que é a temperatura do óleo, se você põe primeiro o alho. Tem um passo a passo de você checar se o alho tá douradinho ou não. E no espiritual, muita gente fica levando em consideração, vai tendo esses insights, e o que é muito louco? As pessoas falam muitas outras coisas que não condizem com esse aprendizado que nós estamos recebendo aqui agora, nesta jornada. Suspenda teus julgamentos agora. Que como você começa a viver isso e uma pessoa maior, digamos assim, que você tem um julgamento, que ela tem mais título, que ela tem mais reconhecimento, que ela é mais vista, mais aceita pelo público, e você pensa de uma maneira diferente, porque você está recebendo aqui a instrução pelo Cristo em ti, você não tem coragem de expressar. Por quê? Porque você ainda está transferindo a autoridade para o outro por conta do currículo dele. Mas você não está validando a tua experiência direta com a fonte. E aí você fica em dúvida. Ah, mas a ciência está falando isso. Ah, mas na minha experiência direta, eu devo estar errada. Tu acha que isso não aconteceu comigo quantas vezes? E por que você acha que eu estou escolhendo verdadeiramente agora colocar a minha voz no mundo, inclusive abertamente? Porque eu cansei de ver vídeos viralizados que levam para uma outra direção. E aí aquela máxima daquela frase do silêncio dos bons. O problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Então, eu via e ficava quietinha, nem comentar. Ali eu não fazia um comentário naquela postagem, trazendo uma contra-argumentação, porque hoje tem hater para tudo quanto é lado, que se eu fosse falar qualquer coisa ali, eu sei que ia ter uma carambada ali, ó, sei lá quantos seguidores daquele fulano, por ser uma comunidade, por ter essa força de me esculachar, que eu que tô louca. Só que a pessoa tá ali, sustentando uma máscara, sustentando uma máscara, sustentando uma máscara, sem a liberdade de poder ser. O convite aqui é outro, tudo bem? Então, aqui eu estou recebendo muito mais do que tu imagina. Estar construindo essa jornada para você, o maior presente do universo está sendo para mim, de conseguir traduzir isso para você. E vai ser ainda melhor se você me disser nos comentários que você está entendendo. Aí eu tô zerando meu jogo. Porque se eu tiver conseguindo traduzir esse trem que eu li 3 vezes, eu vivi essa jornada dos 40 dias, essa é a 4ª vez. Você vê que eu precisei 3 vezes ali para conseguir hablar, né? Tá bom? O canal é o meio e não a fonte. A fonte é a unicidade ou a união. Um estado que agora reconheces, que compartilhas e ao qual tem acesso. Lembra que também, dentro do acesso, você perdeu a percepção do corpo? Portanto, eu sou você, e você tomou consciência disso dentro do acesso, e aí você começa a perceber que a vida é essa relação com as partes de si mesmo que vem à tona para você ter essa construção do que você quer manifestar. Então, aqui também, não sou externa a ti. É exatamente o que eu falei no começo. O teu eu superior, o teu eu crístico, sabia que você precisava dessa informação. E atraiu, chegou até você. A Pri tá falando de um jeitinho que tu vai entender. Tá? E você é parte de mim, eu sou parte de você. E aqui eu tô precisando ter você para eu poder me expressar. Porque enquanto eu tava fazendo só para mim, eu tava ficando só na leitura também. Eu lia, fazia os meus exercícios, fazia minhas respirações, mas eu não me empenhava em transbordar, em transmitir. Aquilo que te permites receber e o que fazes com o que recebes é tudo que importa. Reconheces agora que a própria vida é um canal e que estás recebendo-a constantemente. É possível que ainda considere que receber significa que algo é dado por uma fonte além do ser. Mas esse é o pensamento que deve ser mudado.
Se dar e receber são um só, então doador e receptor também são um só. Apenas tu podes fazer algo com a sabedoria, a orientação ou a informação que recebes, em união com um canal da divina força da vida que existe em tudo e em todos. Não há nada que seja canalizado a um ser que não seja canalizado a todos. Aqui tem várias camadas de profundidade para a gente olhar. Primeiro, a fonte, ela é o todo. Todos nós já temos esse contato direto. Através da tua agora, que você veio treinando, eu espero que sim, né? Todos esses dias, o teu acesso direto à fonte. Então, a informação, tem um livro maravilhoso que o Hélio Couto recomenda, que é O Campo. Né? Quem estuda constelação fala sobre o campo também, mas tem algumas visões um pouquinho diferentes, mas está tudo registrado. Tudo já está ali para ser descoberto, para eu tomar consciência daquilo, para eu integrar aquilo. Então, esse canal, ele é de todos. Por isso que muitas vezes você tem uma ideia e quando você percebe a ideia aparece para outra pessoa também. Você fala, nossa, pensei naquilo, mas não fiz. Tá tudo bem. A ideia, ela tá no campo, ela tá no todo. Ela tá ali para vir, para ser canalizada, para tornar matéria. Ela tá pedindo espaço, ela tá pedindo expressão. Algumas pessoas estão mais atentas, vão lá e acreditam na ideia e manifestam e colocam na matéria, colocando na matéria. Outras, não, isso é loucura, não vou fazer isso não. Não, isso aqui não vai valer a pena, tá? Mas está disponível para todos. E aqui também eu canalizei a mensagem, eu estou aqui traduzindo para você. Está disponível para todos. Então você tem o acesso direto a essa fonte, assim como a esse livro, assim como ao acesso espiritual, que Jesus te ensinou desde o dia 4. Então tu pode viver isso daqui sozinha, completamente sozinha. Eu já te disse isso, inclusive, tá? As velhas noções de ensinamento e aprendizado apenas fizeram parecer como se alguns tivessem mais e outros menos. No entanto, mesmo o padrão do aprendizado tinha como resultado essa frase aqui, ó. A igualdade do professor e do aluno. Palmas para Jesus. Para que você vai aprender se não é para você ser igual ao seu professor? Aprender a fazer o que o seu professor faz. Então, a maestria do professor é quando o aluno se torna e aprende a fazer o que o professor está ensinando. Tá? A transferência do conhecimento que eventualmente tornaria o professor e alunos iguais. Meios e fim sempre foram o mesmo. Entretanto, agora já não existe um eventualmente. Professor e aluno, quem é que está sendo o nosso professor nessa jornada dos 40 dias no topo da montanha? Jesus, né? Cristo, né? Consciência crística. Então, presta bem atenção. Entretanto, já não existe um eventualmente. Professor e aluno são iguais. E, portanto, já não é necessário nenhum dos dois. A transferência do conhecimento é agora um ato de dar e receber como um só. Nenhum intermediário é necessário quando existe em união. Nenhum intermediário é necessário quando existe em união. O que vai ser necessário agora é que você vá tornando cada vez mais disponível dentro do seu acesso
para entender, compreender esse mecanismo e como tornar isso a sua manifestação da sua vida. Mas o acesso à fonte já te foi dado. E agora você treina para ir quê? Ir percebendo teus sentimentos, ir percebendo teus pensamentos, ir percebendo que precisa ser purificado. Através da tua unicidade com a fonte. E não alguém te falando, ai querida, isso aqui é um trauma da tua infância. Meu amor, eu sinto muito, a tua mente, o teu ego, sempre vai buscar uma nova cura. E se você ficar procurando a tua cura, o que está te travando pelo teu ego, você vai viver infinitamente fazendo terapia. Infinitamente, porque quando tiver um obstáculo e você vai bater naquilo ali de novo, tu vai querer voltar para o padrão anterior. E tu vai querer voltar para a vítima de achar um culpado, responsabilizar alguém. Consegue compreender? E aí o teu ego vai olhar para o teu passado, procurando identificar qual é a causa. E posso te falar, ele é mestre em fazer isso. Aí ele vai te trazer uma situação. Acho que é por causa disso. Certeza que é por causa do cordão umbilical enrolado no meu pescoço, na barriga da minha mãe. Não estou dizendo que não influencie. A nível ainda do ego, influencia. Quando a gente acessa o eu superior, não tem mais nenhuma influência, pelo amor de Deus. Aqui nós não estamos trabalhando comportamento, nós estamos trabalhando a nível de centelha, a nível de unicidade com a fonte. A nível do todo, o bem e o mal nem existem mais. Por quê? Porque o todo é amoroso. Quem julga bem e mal é o ego. É a mente que quer ter uma avaliação das situações. Que poderia ser simplesmente gosto, não gosto. Prefiro, não prefiro. Uma preferência. Eu prefiro comer tal coisa. Por isso você precisa falar mal do outro? Não, mas o teu ego adora falar mal do outro. A mesma situação, com pessoas diferentes, traz olhares diferentes, tá? Então, é reconhecido agora que o conhecimento, a sabedoria, a orientação e a informação necessários a cada momento estão disponíveis em cada momento e que a interação, em vez de tomar algo de uma fonte externa e incorporá-los ao ser, onde é aprendido e então regurgitado ou mesmo aplicado, deu lugar agora à interação, que começa dentro e se estende para fora. Então, o que ele traz aqui? Antes, tu acreditava que tu recebia, precisava regurgitar. Agora, ele traz, acessa o teu acesso, teu campo é informado, tu se relaciona com esse campo, e o que você precisa, eu volto a repetir, porque eu vou repetir muitas vezes, porque a gente se esquece do arroz com feijão. Você quer um monte de coisa, mas você não está fazendo o básico, é esse que é o BO. O pão nosso de cada dia nos é dado. O conhecimento que é necessário para que você viva o hoje, o aqui e agora, ele está disponível dentro do teu acesso. Não é o de amanhã. E aqui você vai começando a estabelecer a relação de confiança na vida. Estabelecer a confiança em você. Estabelecer a confiança nesse fio invisível. Bater no teu peito e falar, eu sei o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo essa comunhão. Eu vivo a verdade. Não mais agora por um livro, mas pela minha experiência direta com a fonte, sem nenhum intermediário. Tá? E aí você, então, eleva o teu ser da forma ao teu ser sem forma, recebe o campo de informação, percebe, eu acho que essa que é a palavra, percebe, recebe o aprendizado, aceita o aprendizado, aceita a informação, aceita o conhecimento e a partir disso vem uma nova ação.
naturalmente. Eis que é o mais lindo, tá? Isso parecerá uma reversão incrível. E assim é. É a reversão que fará de ti um criador. No entanto, só pode acontecer se você fizer essa primeira transição. Iniciaste a tua experiência no topo da montanha, como um companheiro que se ofereceu como professor, a fim de levar-te ao ponto em que estarias disposto a aceitar que um professor não era necessário. Ele se uniu a ti no topo da montanha, a fim de preparar-te para a tua própria partida, de uma dependência dele, que te permitiria chegar, então, à confiança em ti mesmo. Essa confiança em ti mesmo foi expressa como diálogo que acontecia dentro da consciência crística, a consciência que você compartilha em união e relacionamento com todos. Agora te é dito que te aposses desse diálogo e reconheças que a sua sabedoria é a tua própria. A pergunta: tu aceitas isso? Tu aceitas? Começas a preparar-te para ouvir essa voz como a tua própria? Porque antes tu precisava, às vezes, imaginar que tinha um Jesus ali. E agora ele fala, tu não precisa de mais nada. Tu tá pronto para reconhecer que sempre foi uma própria criação da tua consciência, porque você precisava, porque você acreditava que o conhecimento precisava vir de outro. É louco, mas é profundo. Mas é maravilhoso e é libertador. Para expressar a voz da consciência crística, como somente tu podes expressá-la, eu aceitei. Eu estou expressando a voz da minha própria consciência crística, fazendo essa leitura e traduzindo para você. De uma forma que só eu sou capaz de fazer. Você vai ter a tua forma de fazer. Você tem outros elementos, você tem um outro repertório. Você tem uma outra vida. Mas o acesso, você sabe que a consciência crística é a mesma em mim e você. E por isso que eu sei que não há como você errar. Porque eu vivo a consciência crística em mim. E eu sei as obras que ela realiza em mim todo santo dia pela disciplina espiritual, pela devoção espiritual. O teu eu superior, o teu eu crístico, ele sabe o que precisa ser feito. Mesmo que o teu ego tenha toda a resistência do mundo. Se você aceitar receber esse conhecimento, você o recebe. Porque ele é teu, ele está disponível, sempre esteve dentro de você. Estava esperando uma parte da tua consciência se expressar através de mim, neste vídeo, inclusive, para que você reconhecesse que tudo que eu estou dizendo é verdade. Te amo. Ai, deusa! Reconhece que essa é a meta do nosso tempo final juntos. Concentra-te em fazer essa primeira transição e na reversão de pensamento que ela requer. Assim, levarás esse tempo contigo até a criação do novo. Profundíssimo, né? Uhul! Você aceita? Entende como essa jornada precisava ser aberta? Tá fazendo sentido agora o porquê que eu estou trazendo ela aberta? O caminho da deusa, eu já construí ele há 2 anos, inclusive. E mais ou menos agora em abril, inclusive. E eu tive muitas deusas ao longo desse caminho. Quando eu construí o caminho da deusa, eu vim de muitas feridas,
de ter investido em muitas formações e o vazio continuar. De muitas vezes não ter acesso ao mentor para poder checar se o conhecimento que eu tinha absorvido realmente estava correto. Então, estava a briga do meu ego, estava a briga do que eu estava aprendendo. E eu não tinha, às vezes, com um curso gravado, que nem tu tá vendo aqui no YouTube, eu não tinha acesso à pessoa para conseguir conversar com ela, para ela identificar aonde é que eu ainda não estava enxergando, percebendo o que estava ali, né, nhacado. E eu comprei muitas mentorias. Graças a Deus, de quando eu comecei a minha busca, eu tive promoções dentro do banco, de uma empresa eu fui para outra e fui promovida, e pedi demissão de uma e entrei na outra. Então, eu fui crescendo, prosperando financeiramente, com facilidade de crédito, principalmente por trabalhar em banco, que eu investia sem medo nenhum, porque minha carreira estava ali bombando, voando. E nisso eu sempre fui muito raçuda mesmo, de meter a cara. Tem fotos minhas ali trabalhando até a última semana da minha gravidez, batendo meta todos os meses. Batia a meta do coleguinha para ele receber premiação também, sabe? Então, eu sempre fui raçuda nesse sentido. E aí, de repente, estudando tudo isso, tinha coisas que eu falava, cara, a conta não tá fechando. A conta não tá fechando. Por isso que é perigoso, enquanto você está fazendo essa jornada, você estar seguindo outros autores, outras coisas, outras... E fica esses 40 dias da jornada, foca na jornada. Eu digo até os postzinhos que você lê ali no Instagram, se você conseguisse retirar, você faria um favor tão grande a si mesma. Porque nem todo mundo está nesse nível de profundidade, meu amor. Infelizmente. E tá tudo bem também, porque cada um no seu tempo. E essa jornada precisou ser aberta justamente por isso, porque eu quero trabalhar esse nível de profundidade. Eu trabalhei o caminho da Deus, eu sou extremamente grata, abençoada, honrada. Só que eu quis fazer uma mentoria tão foda, e o caminho da deusa é foda demais, que eu queria que elas construíssem o altar santo. Que é o quê? O acesso, que agora a gente está mudando de nome, de altar santo para acesso. Então, no caminho da deusa, a minha promessa era, eu vou te ensinar a acessar esse vazio, a entrar nesse espaço de alterado de consciência, que você se reconhece sendo o todo, de volta à casa do Pai. Sempre foi a minha promessa. Através de práticas que foram sendo lapidadas no decorrer desses 2 anos, até que nasceu a primeira turma em novembro, em grupo. Então, eu fui me desafiando a cada movimento, a cada nova cliente nessa construção. O Reino em Expansão, ele tá batendo na minha porta desde setembro do ano passado. Só que é óbvio que eu também tenho os meus medos. Consegue compreender? E é principalmente por estar falando de algo com essa profundidade. E sabe o que é o pior? Dentro do Instagram, com a superficialidade, por isso que isso aqui está no YouTube, não no Instagram, diante da superficialidade das pessoas rolando feed anestesiadas, elas não conseguem chegar nessa linha de profundidade. Então eu me mato de criar um conteúdo lá, só que não alcança quem eu quero trabalhar. E eu quero trabalhar com você. Justamente você que está aqui. Porque se você está aqui, você está nessa camada de profundidade. Consegue compreender? Você vem me acompanhando aí há 20, agora 21 dias. Então, se tu tá entendendo o que eu tô falando, se tá recebendo em algum lugar, tu tá pronta para isso. Então, eu vou ter que ficar criando vídeo para elevar o nível de consciência das pessoas? Não, eu quero trabalhar com quem tá ali, naquela dor que eu estive. Pagando rios de dinheiro e não sabendo onde está errando. O acompanhamento de um professor, de um mentor, ele é extremamente importante, porque dentro da nossa própria limitação, tentando interpretar tudo isso com o teu cabeção, você vai fazer essa jornada 50 vezes. E tá tudo bem também. Se não é o teu momento, tá tudo bem. Se você quer ficar só aqui, tá tudo bem. Eu estou fazendo a melhor entrega para você. Mas não é só ficar gostosinho.
Nós estamos sendo convocados para muito mais. E por isso, desde o mês passado, nasceu de fato o reino em expansão. Para essas mulheres que, além de construir o altar santo, elas escolhem firmar o passo junto comigo. Para que juntas, ali nesse nível de consciência, de já ter o acesso, de ter a disciplina espiritual, de acessar esse lugar. O que é que eu faço daqui para frente? É no reino em expansão. O caminho da deusa, o altar santo foi construído, o acesso é construído. O reino em expansão é como eu crio a minha nova vida a partir desse lugar. Tá? Então, tem muita deusa gritando, desesperada internamente, esperando este conteúdo chegar. E eu estava guardando ele para mim, porque eu tinha medo de como me expressar. E eu fiz uma vez, só que hoje em dia eu sou muito menos impulsiva do que eu era. Então hoje eu senti, fiz a primeira jornada, respirei. Eu queria no dia já começar a compartilhar, porque a hora que eu recebi Cristo ali, a hora que eu fui vivendo tudo aquilo, eu falei, caramba, eu não posso guardar isso de jeito nenhum. Veio aquele êxtase de, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Mas como que eu vou? Aquilo me gerou ansiedade. Aí eu fui, respira, faz os 40 dias, completa. Fui documentando pra mim, pra eu ir percebendo a minha própria autoevolução dentro daquela jornada. Terminei um ciclo. Falei, cara, eu fiz meia boca. Eu posso fazer melhor. Porque eu não vou mentir para você. Eu também tinha preconceitos com o nome Cristo. Por conta da doutrinação religiosa da minha infância. Então, quando eu comecei a jornada, a hora que ele fala, no primeiro dia, você me aceita? Eu aceito ou não aceito? Aceito, mas o que será que eu vou ter que fazer se eu aceitar esse Cristo aqui? O que ele vai ter que me tirar? O meu pensamento era muito de que Cristo ia me tirar um monte de coisa. Eu não sei se foi com você, mas aí eu fumo, eu bebo minha cervejinha, eu vou pra rave, eu isso, eu aquilo, tem um monte de coisa que, cara, foi tão bem trabalhada pra eu... Não é uma coisa que eu faço, tem fumar todo dia, mas tem coisa que eu não faço todo santo dia, que é raramente, sei lá, e que eu me divirto fazendo aquilo, que eu sinto Deus fazendo aquilo, e que todo mundo fala que é errado, mas no meu julgamento, no Brasil é errado, porque a nossa lei torna errado. O álcool é permitido, né? Então, assim, pela lei, então eu comecei a questionar esses sistemas. Por que é errado? Porque alguém colocou dentro de uma convenção, para que a gente viva em harmonia, isto aqui, vamos colocar como proibido. Dentro do julgamento do que eles têm que é certo ou errado, consegue compreender a camada do que é um sistema? Assim como você consegue compreender como que é uma norma para uma pesquisa científica? Então aí eu comecei a viver a jornada pela segunda vez. E aí eu fui vendo os postzinhos, por isso que eu tô falando para você dos postzinhos de que a Thalita tá. Deixa eu abrir um post aqui. Vamos lá, vamos fazer esse experimento. Eu quero fazer esse experimento com você para você perceber o peso disso que a gente está falando e para você entender o quanto isso é importante. Deixa eu ver como que eu entro aqui para eu preciso te mostrar isso. Preciso demais para você entender como você está sofrendo influência o tempo inteiro. E aí, você começar a ter um filtro mais seletivo. Porque se você está abandonando aquela velha identidade, não faz mais sentido você concordar com aquelas coisas. Você não pode mais concordar com aquelas coisas, senão você está reafirmando a velha identidade. Nós estamos construindo a nova identidade com o Cristo em ti. Então, tu precisa se questionar se aquilo... beleza. Isso aqui era o que a Pri antiga concordava. Mas
com o Cristo em mim, isso faz sentido? Respira. Entra no teu altar santo. Entrega ali e fala, esse post aqui, né? É verdade? Porque aí tu vai desenvolver essa autoconfiança no teu discernimento espiritual. E não mais no que tá todo mundo falando, mas que você já não compartilha. Tudo bem? Vamos lá, vamos achar um post. Deixa eu ver. Pô, não vai ter um... É que o meu algoritmo é bem treinado, tá? Poxa, eu queria um carrossel para mostrar para vocês. Um carrossel. Nossa, gente, não vai aparecer um carrossel aqui para Olá, você tá de brincadeira? Como que eu vejo esse Instagram, Jesus amado, para compartilhar com vocês? Ah, tá de brincadeira, hein, gente? Ó, quando vocês verem vídeo dele, assistam, tá? Baixar é ótimo, ótimo, ótimo. Esse menino maravilhoso, o Gui. Vamos ver dele. O dele, eu tomo muito cuidado com o que ele fala. Eu aprendi a ser E para acabar com o controle, existe uma seletiva. estratégia muito simples e ela Vamos é completamente ver esse. emocional. É você se colocar na posição de um arqueiro. Quando o arqueiro ele tá prestes a disparar uma flecha, ele controla, ele calcula, ele tenta ser o mais preciso possível naquele momento, mas no instante em que ele solta a flecha, que ele dispara, que ele larga, ele já não tem mais controle. Ele fez a parte dele. Ele entende que a mínima ação necessária foi dele, foi de mirar, ter fé, ter convicção de que a flecha vai chegar onde ele quer. Mas qualquer coisa pode tirar sua flecha do percurso. Um passarinho batendo nela, um inseto, o vento, a pressão, o ar. Depende de tudo que está ao seu redor. Então, quando você solta para o universo aquilo que você quer, quando você deseja, quando você solta o seu desejo para o universo, entenda que agora não depende mais de você. Então você não pode mais fazer nada. Tire a pressão emocional, tire a carga que você impõe sobre aquilo que você quer, que você entende que isso vai chegar de forma muito mais rápida. Soltar o que você quer não é abrir mão, não é abdicar, não é esquecer. Você não tem que esquecer, abrir mão, nem abdicar. Você só tem que parar de ser refém emocionalmente daquilo que você ama e quer viver realmente aquele desejo genuíno, profundo. Não seja um refém emocional daquilo. Aquilo não... Você não depende. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Seja completo com o que você tem. Não dependa de uma estrutura nova para você finalmente se sentir completo. Esse é o grande problema. A gente sempre precisa de um relacionamento, a gente sempre precisa, às vezes, de uma condição financeira maior. Quando você assume isso dentro de você mesmo, sem viver isso, mesmo sem ver esse estado, acabou, meu. Você está com a fórmula mágica das manifestações. Isso acontece muito rápido. Então, mira, solta, deixa isso embora e saiba que a sua parte você fez. Agora deixa o universo resolver para você. Tu só faz 10% de trabalho. O universo faz 90%. É ele quem entrega, é ele quem traz as pessoas certas, é ele quem te associa para o caminho ideal, é ele quem faz o grande trabalho. O nosso trabalho é só desejar, experimentar e entender o quanto a gente merece estar naquela posição que a gente quer. Aceitar isso, se colocar de fato na posição de merecedor. É assim que funciona. Quanto mais a gente aprende a lidar com o que existe aqui dentro, transformar, curar, integrar esses estados, mais a gente transforma as nossas realidades. Então vamos fazer uma reprogramação mental. Vamos entender o que está acontecendo aqui dentro. Porque a origem das nossas travas, seja afetiva, emocional, física, começa no nosso interior. Começa no nosso coração, no nosso inconsciente. Então, se a gente aprende a lidar com isso, a direcionar as nossas próprias manifestações através do nosso inconsciente, a gente também transforma as nossas realidades. O link das minhas consultorias e também das minhas mentorias está lá na bio. Só, por favor, Perfeito, chega de coração aberto que eu demoro um pouco. Então, vamos lá. Aqui, vamos trazer. Ele falou a palavra maravilhosa que eu respirei nela por, acho que uns 3 meses. Por quê? Permissão,
merecedor. Se você tiver a crença que você precisa ser merecedor, você vai buscar ser merecedor. Você sempre vai, quando algo não acontecer, você vai ter um julgamento de que você não mereceu. Você sempre vai viver se sentindo indigno daquilo. Vamos lembrar do arzinho que você está respirando agora? Faz assim comigo. Se Deus tivesse moral para julgar alguém merecedor, quem você julga que é bandido estaria respirando? É aceitar a abundância e o amor do todo, independente do que você esteja sendo, fazendo, pensando. Ele só está dizendo sim para você. Então não se trata de você se tornar merecedor, porque você já é merecedor, porque você está aqui na vida. Então, esta palavrinha, você viu o vídeo dele, é maravilhoso. Mas dependendo do contexto que você ouve um vídeo desse, num dia que você não está legal, e que você fez tudo isso que ele falou, os teus 10% da tua flecha, afiou, trabalhou, ralou, de verdade, olha para abençoada da tua vida. Quanto tu tá lutando todo santo dia? Tu não é merecedora? Tem que ter algo errado? Eu não tô... Pelo amor de Deus! O que tá errado é tu achar que tem que ter. E eu demorei séculos para entender isso. Porque eu ainda continuava acreditando nesta falácia de ter que ser merecedora. Não, eu sou herdeira. Eu sou criadora. Qual que é a questão? Treinar. Você merece estilingar a flecha? Não, eu quero estilingar, eu quero ser uma arqueira. Eu vou lá e eu vou treinar. As primeiras vai ser uma porcaria. Eu suporto o momento de estilingar a flecha e errar o alvo. Suporto. E continuar, suporto. Tá fazendo sentido aqui? Então, muito cuidado com até as coisas de pessoas grandes. Que você está concordando. Que você está reafirmando na realidade do esforço. Você vai treinar, sustentar a nova consciência. Sustentar a nova consciência. E tu vai precisar viver a experiência direta para você dar conta de se peitar, questionando o que os outros estão falando, porque você vai estar recebendo a influência de tudo e todos ao mesmo tempo. Por isso que o seu altar santo precisa estar muito bem estabelecido. E por isso que eu digo que estar do lado de cá, sim, dentro do caminho da deusa, dentro do reino em expansão, que é um lugar seguro, que a gente pode conversar sobre isso e que são mulheres que já estão nessa mesma linha de pensamento. Captou? E não, vou destruir e descriar mais uma aqui contigo. E não, porque não é, vamos desconstruir aquela de você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor? Essa me fez fazer muita merda. Se eu não tenho domínio próprio, é óbvio que o ambiente vai influenciar. Mas não significa que se eu me sentar na mesa dos 5 melhores, que eu vou me sentir próspera, rica, inteligente lá. Se eu sentar na mesa dos 5 inteligentes para absorver a inteligência, eu vou me sentir inteligente? Vou me sentir uma burra.
Aí aquilo vai estar fazendo você ser mais inteligente? Não, meu amor, não vai. Vai te fazer sentir culpa, vai te fazer sentir vergonha, vai te fazer sentir raiva. Porque tu tá querendo estar numa outra mesa porque você não está aceitando quem você é. O teu problema não é querer estar em outra mesa. Tu pode querer à vontade, a gente merece. Tirar o merece, a gente deve. Eu tô treinando o merece pra tirar ele da minha língua, tá? Porque eu não quero mais usar essa palavra justamente por conta do conceito que tá associado a ela. Tu fez por merecer. Tu faz por merecer. Tu tá aqui. Todo santo dia você tá aqui acreditando. Então, quer mais merecedora do que você é? Tu só não aprendeu a refinar, a lapidar. E nós vamos construir isso juntas. Tá? Então, traz essa paz pro teu coração. Você não é a média das 5 pessoas que você anda. Ó, você está aí porque talvez seja conveniente para você. Porque é o que você acredita dentro da percepção distorcida que você tem de si mesma, do teu ego, de achar que é aí que tu tem que estar. Tu não precisa estar num outro lugar. A tua transformação é de dentro. No momento que você faz essa transformação, tudo flui. O fluxo, o riozinho, vai abrindo ali a aguinha até chegar no mar. Vai chegando mais riozinho e vai ajudando, e vai vindo mais água, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Tá? Então, neste momento, traga a aceitação do ser crístico que é você. Perfeito, pleno, completo, imutável. Tu não precisa merecer nada. Tu não precisa aceitar nada. Tu precisa aceitar a potência do ser que é você. Significa que você precisa viver numa situação ruim? Não. Só que enquanto você tiver essa revolta, enquanto você está com um julgamento de que você deveria estar em outro lugar, você não está aceitando a vida como ela está se apresentando. Tu vai continuar batendo de frente com a vida, porque a tua relação com a vida está errado. E adivinha? Tá errado. Ah, você quer mais vida errada? Vou te mandar mais um pouquinho. É a relação com a vida. A vida é injusta, né? Tem várias aí, hein? Tem várias aí que tu vai... respira nelas e recebe do ser crístico, né? Vai lá pro teu acesso e é isso. Falei um monte, né? Mas que bom, precisava traduzir tudo isso, deixa transbordar, recebe as partes aí que tu precisa. Muito feliz, muito grata com a repercussão de tudo isso. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre poder verdadeiramente levar, não só a mim, mas conduzir outras mulheres para essa nova consciência, para essa nova vida na Terra, com leveza, com verdadeira amorosidade, com amor, com paz, para que você verdadeiramente consiga olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, seu namorado, entender que não, ele não é narcisista, é você que tá doida mesmo, e tá tudo bem, a gente vai lapidar isso, tá? Você não precisa largar ninguém, não precisa sair correndo de emprego nenhum, nada disso. A transformação é dentro. Quando você verdadeiramente muda dentro, muda fora. Não estou falando nos casos de agressões, pelo amor de Deus, né? Tá? Mas muito é nós que criamos com a nossa distorção da nossa percepção. É o que os nossos olhos veem, diz sobre nós, não sobre o outro. Tá bom? Ufa! E aí, valeu? Me conta aqui nos comentários como é que tu recebeu esse dia de hoje. Ó, lembrando, telinha dia 1, ou aqui, e playlist completa. Ou inverte a ordem. Nos vemos amanhã. Ai, eu ia falar, meu Deus, eu não gravei nada. Eu achei que eu não tinha gravado. E pensou até agora?